E aí pessoal, tudo certo aí com vocês? É o seguinte, tô gravando esse vídeo para falar um pouquinho sobre dois problemas de prática jurídica, de dois problemas individuais. Antes da gente começar a falar sobre os problemas individuais propriamente dito, eu quero deixar algo bem assim claro, bem irredutível para vocês, que isso fique bem claro na cabeça de vocês. Nós temos atividades individuais, atividades em grupo, e para quem faz estágio ou tem a oportunidade de acompanhar atividades externas, as atividades externas que contam horas, né? Contam horas para o NPJ. Então, pessoal, é o seguinte, se vocês fizerem apenas as horas referentes às aulas que a gente assiste, né? Cada aula conta lá uma quantidade X de horas. E as atividades de grupo, vocês não irão conseguir horas necessárias para fechar o semestre. Então, para que a gente consiga atingir o número mínimo de horas exigido, exigido inclusive por lei, né, pela resolução do Conselho Nacional de Educação, que delimita as diretrizes nacionais curriculares do curso de Direito, a gente vai disponibilizar atividades individuais também para complementar. Então, que fique bem claro, essas atividades não são opcionais, vocês devem fazer, porque senão vocês não vão conseguir fechar a disciplina. Certo? Então, primeiro ponto, é obrigatório. Segundo ponto, nós devemos observar de maneira assim intransigente os prazos que estão definidos em cada uma das atividades. Por quê? A gente não vai aceitar peça que seja entregue fora do prazo. Peça entregue fora do prazo é peça extemporânea mesmo, né? Extemporânea. Ela não é aceita. Um processo real, né? Ela não é aceita. Então, a gente também não vai aceitar, certo? Então, observem todos os prazos. Destacando que nós deixamos bem claro no caderno de questões, né, de prática jurídica, das atividades individuais. Cada atividade tem a sua data própria e essas datas também eu vinculei essas datas na agenda do nosso Classroom. Então, primeira coisa, se você não está no Classroom, passou da hora de se adicionar na turma. Né? Segundo ponto, observe essas datas, marca, agenda, porque senão você vai perder e você vai correr o risco de pegar um exame, um ADP dessa disciplina, certo? Então, isso tem que ficar bem claro na cabeça de vocês. Passado isso, eu vou comentar um pouquinho sobre o problema 2 e sobre o problema 3, tá? Nesse vídeo, no início aqui a gente vai falar sobre o problema 2, que é bem simples, certo? E na sequência, eu já abordo aqui o problema 3. Então, o problema 2 fala assim: o Joselito dos Santos é filho único e após o trágico falecimento de seus pais em um acidente automobilístico, procura a doutora Joana Maranhão, conceituada advogada do município de Pedra Furada, para que a mesma ingresse com procedimento de inventário. Para tanto, entre outros documentos, ela solicita uma certidão negativa de débitos e valor venal do imóvel que pertencia aos seus genitores e que será objeto do processo de inventário. Então ele precisa dessa certidão que encontra-se, o imóvel encontra-se, melhor dizendo, na Rua dos Ventos Uivantes, número 1, centro, na cidade de Pedra Furada. O que eu quero que vocês façam? Redige o documento cabível a ser apresentado pelo interessado, pelo Joselito, para atendimento do solicitado por sua procuradora. Então, ele vai precisar solicitar essa certidão. Essa certidão é fornecida, certidão negativa de débito e valor venal, certidão negativa de débito de tributos municipais. Ela é fornecida na prefeitura. Então, o que o Joselito precisa fazer, galera? Um requerimento, certo? Então, vocês vão fazer um requerimento. Eu, Joselito dos Santos, aí você pode inventar lá os dados brasileiros, sei lá, casado, portador do RG tal, do CPF tal, residente domiciliado na rua tal, venho, muito respeitosamente perante vossa senhoria, requerer a emissão de certidão negativa de débito e de valor venal, referente ao imóvel localizado à rua tal. Lembram de endereçar esse requerimento à Secretaria de Assuntos Tributários da Prefeitura. Ao final, local, data, o Joselito assina, tá? Não precisa ser o advogado que faz esse requerimento. Se for advogado, precisa de procuração. E o requerimento não é uma peça que exige capacidade postulatória. Então, é só isso.
certo? É um simples requerimento. Lembra de observar a formatação, né, exigida pelo NPJ e lembra de colocar teu nome lá no cabeçalho da peça. Tudo bem? Então, esse aqui é o problema 2. Vamos lá. Vamos para o problema 3 e eu já vou fazer isso nesse mesmo vídeo. Só um segundinho, pessoal, aqui. Aí, para facilitar um pouco para a gente na hora de formatar aqui, né? Para não ficar tão difícil para mim. Então, vamos lá. Problema 3. Deixa eu colocar aqui a minha imagem aqui um pouco para cima. Pronto, vocês vão me ver aqui e eu não vou atrapalhar vocês estudarem o problema. No dia 23 de janeiro de 2021, o Silvio Santos Júnior, ao desembarcar no aeroporto da cidade de Araçatuba, foi à esteira de bagagens e retirou uma mala de cor preta idêntica à sua. Entretanto, ao chegar no saguão do aeroporto, o Silvio Santos Júnior foi surpreendido por agentes de segurança que, após confirmarem que a mala pertencia a outra pessoa, prenderam-no em flagrante delito pelo crime de furto. Olha só. Após ouvir o preso, o delegado de polícia lavrou o auto de prisão em flagrante. Então ele foi preso, foi lavrado o auto de prisão em flagrante. E o Júnior foi recolhido. A autoridade policial negou-lhe o pedido de comunicação da prisão aos seus familiares, pois Júnior mora na cidade de Mirandópolis e não era possível realizar ligações interurbanas do telefone da delegacia. Dado importante. Segundo os funcionários da delegacia. Júnior está preso há 48 horas, dado importante também. Com base somente nessas informações, né, e nas quais podem ser inferidas do caso concreto, na qualidade de advogado ou de advogada, né, do Silvio Santos Júnior, redige a peça cabível, exclusiva de advogado, no que tange a liberdade do seu cliente, exceto HC, questionando as ilegalidades apresentadas. Pessoal, aqui a gente tem uma prisão em flagrante, né, que foi formalmente realizada, e onde a gente tem alguns detalhes importantes. Então, o Júnior foi recolhido, foi preso, foi lavrado auto de prisão em flagrante, ele foi preso, ele não pôde se comunicar com os seus familiares e ele já está há 48 horas preso e nenhuma movimentação mais foi feita. O que a gente tem aqui? Vocês vão entender que a gente tem uma grande ilegalidade nesse tema, certo? Não sei se vocês já estudaram isso, mas de qualquer forma, eu vou aqui me atrever a falar um pouquinho sobre processo penal. Então depois vocês confirmem, tirem as suas dúvidas aí com o professor da cadeira, né, que vai poder explicar melhor esse tema. Mas vocês vão ter uma noção, isso é importante. Então que tipo de peça a gente vai propor? Já vou esclarecendo para vocês. O que a gente vai fazer aqui é um pedido de relaxamento da prisão em flagrante. E vocês vão entender o porquê. E a peça é super simples, tá? Não tem nenhum segredo. Vamos lá. Pessoal, primeira coisa, o processo penal estabelece algumas formas de prisão. Então, quais são as formas de prisão que a gente tem hoje na legislação brasileira? A prisão com sentença criminal, né, a partir de sentença criminal com trânsito em julgado, é a prisão propriamente dita. E nós temos também as prisões cautelares, que pode ser a prisão preventiva, a prisão temporária ou a prisão em flagrante. A preventiva está lá descrita no artigo 312, 313 do Código de Processo Penal. A temporária, ela pode ser concedida num tempo de 30 dias, 15 dias, até 60 dias, para que o investigado não atrapalhe o desenrolar das apurações aí dos fatos. E a prisão em flagrante, que é quando o cara é pego ali com a mão na massa, propriamente dito, né? De uma maneira bem singela. Então, importante destacar que a gente tem essas três formas de prisão. Cautelar, mais a prisão com sentença que vem a partir de sentença criminal com trânsito julgado. Vamos lá, o que materializa o ato da prisão? Quando a autoridade policial, né, ela pode realizar a prisão do indivíduo? A partir do mandado de prisão, que é isso aqui, ó. Que é um documento expedido, né, pelo juiz, né? Ele determina, ó, estou me colocando aqui no outro lado. Então o juiz assina esse mandado, o escrivão, né, o diretor do cartório assina esse mandado, né, e vai determinar a sua prisão, determinar a prisão
daquele indivíduo que foi condenado, né, por sentença criminal com trânsito em julgado ou que está sendo aí, que foi decretado contra ele uma prisão cautelar, uma dessas prisões cautelares, certo? A única exceção a essa questão está ligada à prisão em flagrante. Óbvio, se a autoridade policial ou qualquer um do povo, né, ele vê alguém cometendo um crime, ele pode ali dar a voz de prisão imediatamente. Então você pode prender alguém. Não aconselho fazer isso, viu? Mas você pode, certo? Então fica claro aí já quais são as formas de prisão e como ela se materializa. Pois bem, já vimos isso aqui. Prender, o cara foi preso. Olha, eu tô aqui embaixo, hein? O cara foi preso. Ele pode ser algemado? Pessoal, há um cuidado todo especial com isso, viu? O artigo 284 do CPP, e a gente tem decreto de 2016, inclusive súmula vinculante do STF que regulamentam esse ponto. Então, o artigo 284 do CPP fala assim: não será permitido o emprego de força, salvo indispensável no caso de resistência ou tentativa de fuga. Então, a algema é uma medida excepcional, certo? Vem o artigo 2º aqui do decreto 8858 de 2016 e vai nesse sentido, ó. É permitido o emprego de algemas apenas em caso de resistência, de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, causado pelo preso ou por terceiro, justificada a sua excepcionalidade por escrito. Então, para que eu possa usar a algema, deve haver uma necessidade clara, né, de perigo, ou a segurança da sociedade, a própria integridade física ali de quem está envolvido, do próprio preso, inclusive. Artigo 3º. É vedado emprego de algemas em mulheres presas em qualquer unidade do Sistema Penitenciário Nacional durante o trabalho de parto. No trajeto dela, né, da parturiente, entre a unidade prisional e a unidade hospitalar e após o parto, durante o período em que se encontrar hospitalizada. Então, a mulher presa, durante o período aí que ela está dando à luz, né, ela não pode ser algemada, né? Momento de se respeitar realmente a dignidade dela, né? Momento que ela está extremamente vulnerável. Então a lei se preocupou com isso. Para trazer mais ainda fundamentação a essa questão, a gente tem, pessoal, a súmula vinculante número 11, estabelece assim, ó: só é lícito o uso de algemas em caso de resistência, de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Isso é tão importante que, por exemplo, galera, até trazer uma situação prática. Diversas vezes em audiências criminais que eu participei, meu cliente, muitas vezes já cumprindo prisão preventiva, quando a gente ia para a audiência de instrução, debate e julgamento, e ele ia ser interrogado, o juiz sempre questionava: doutor, alguma objeção com relação ao uso de algemas? Normalmente a gente mantém o uso de algemas porque é uma questão de segurança pública, né? Mas isso deve ser justificado. Isso vinha justificado na ata de audiência. Então é importante trazer essa questão prática para vocês. Pois bem, vamos lá. Falamos das espécies de prisão e do uso de algemas. Agora, como que a prisão ela pode ocorrer? Galera, não há dia, nem local, nem horário para que a prisão ela possa se delimitar, certo? Sobretudo quando eu estou falando de prisão em flagrante. No caso de prisão preventiva, prisão temporária, a prisão só pode acontecer se esse indivíduo estiver em casa, no seu domicílio, se for durante o dia, né? E a jurisprudência delimita isso entre as 6 e as 18 horas. Lógico que somente a partir da apresentação de mandado, né? Senão não há que se falar em prisão. Óbvio, se eu falar uma prisão em flagrante, ela pode acontecer a qualquer momento, né? Qualquer lugar. Se eu tiver um crime acontecendo ali, a prisão pode se dar a qualquer momento. A única peculiaridade é que essa prisão tem que ser comunicada imediatamente à autoridade judicial. Então, por ser uma medida extremamente gravosa, isso deve ser comunicado à autoridade judicial. Pois bem, vamos lá. Tendo visto essas questões, a gente tem aí o artigo 302 do CPP, que delimita o que é o flagrante delito. O que eu posso considerar hábil a fundamentar uma prisão em flagrante? Então vem o inciso 1º. Considera-se em flagrante delito quem? Inciso 1º. Está cometendo a infração penal
Tô lá, né? Peguei lá o meu desafeto e tô lá batendo nele ali, colocando em risco a vida dele. Ou acaba de cometê-la. Acabei de dar o último soco na cara dele, o cara tá lá, desfalecido, ponto de ter lá um mal, né, irremediável ali e morrer. Então isso é flagrante. Isso é considerado flagrante próprio. É o flagrante propriamente dito, caracterizado. É o que a gente imagina por flagrante quando a gente pensa nessa hipótese. Inciso terceiro, é perseguido logo após, né, o agente aqui é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração. Então isso aqui se chama flagrante impróprio. O que é esse logo após, pessoal? Esse logo após é algo que seja razoável. Então sabe aquela história que vocês ouvem aí popularmente? Ah, a pessoa cometeu o crime e fugiu, ficou 24 horas incomunicável para que ela possa possa afastar o flagrante. Isso pode acontecer? Isso se configura? De forma alguma. Né? Então, isso é uma daquelas crendices populares. Né? Então, esse logo após, a gente não tem uma delimitação específica de tempo. O que a gente tem aqui é alguém que é encontrado ali, que logo após ele cometer o crime, ato contínuo, há uma perseguição policial. Eu acabei de aplicar ali, né, as agressões físicas e fugi. A polícia em ato contínuo percebeu que eu tinha cometido o crime e começou a me perseguir. Se eu for preso, eu vou ser preso em flagrante, certo? Inciso 4º, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Então, a vítima é encontrada lá com ferimentos gravíssimos no rosto, indicativos que o agressor se valeu de soco inglês, sabe? Aquela ferramenta que os agressores colocam lá na mão, né? Para aumentar ali o impacto, né, do seu golpe. Meia hora, 40 minutos após aí o cometimento do delito, 1 hora, 2 horas, não sei. Não importa a questão de tempo aqui. Eu sou avistado na rua com soco inglês na mão, numa localidade razoavelmente próxima de onde ocorreu aí o delito, um soco inglês com manchas de sangue vivas. Então isso seria um flagrante presumido. Todas essas espécies de flagrantes são legais, são válidas e elas fundamentam legitimamente a prisão em flagrante, certo? Então é importante destacar isso. Vamos lá. A gente tem outras espécies aqui ainda. Só um segundinho, pessoal, que o meu slide aqui está meio estranho. Agora foi. Pessoal, uma outra espécie de flagrante que a gente tem é o flagrante esperado. É aquele onde o policial, a autoridade policial, ela fica fazendo a famosa campana, observando o momento em que o criminoso ele vai agir e no momento que vai ser cometido o crime, ele vai lá e é preso. Esse tipo de flagrante é válido? É válido, não tem problema nenhum, tá? É plenamente lícito. O que não é válido é o flagrante preparado. Por exemplo, um policial, né, ele quer prender o maior traficante ali da região, né, de onde ele atua. Então ele contrata um ator, pede para esse ator, que não usa drogas, se dirigir até a boca de fumo e solicitar a compra lá, pedir para que ele simulasse a compra de 1 quilo de cocaína. Certo? Então, quando ele faz isso, a hora que o traficante ele entrega a droga, a polícia vai lá e fala, ó, você está preso, tal. Esse tipo de flagrante ele não é lícito. Ele não configura, ele não garante a prisão em flagrante. Por quê? Na verdade, trata-se de crime impossível, né, gente? Esse crime não iria acontecer. Aquilo foi armado, foi ajustado, foi combinado previamente pela autoridade policial. Então, não há que se falar em flagrante nesse tipo de situação, que é o que a súmula 145 do STF fala. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação, certo? E o flagrante prorrogado? Pode acontecer? Esse também é lícito. O que é o flagrante prorrogado? Vocês gostam aí dessas séries investigativas, então você tem lá o FBI, SWAT, enfim, tem várias séries legais. Você vai ver esse flagrante prorrogado diversas vezes.
Os policiais aguardam o criminoso praticar um ato ilícito de maior gravidade para que ele possa ser preso por um delito que garanta uma condenação maior. Então, muitas vezes eles esperam, eles permitem que o criminoso pratique delitos de menor importância para que ele possa ser preso quando ele praticar o ato de maior importância. Isso é previsto na lei de organização criminosa, na lei de lavagem de capitais, na lei de drogas, enfim. Isso é pensado para pegar o crime, né, de maior importância, o crime mais gravoso, né, as organizações criminosas aí, de maior perigo, vamos colocar assim. Tudo bem? Por fim, tem algum tipo de delito que não enseja que é prisão em flagrante? Sim, quando a gente fala de crimes de menor potencial ofensivo, cujo procedimento é regulamentado pela Lei 9.099 de 1995. É a lei que regulamenta os juizados especiais cíveis e criminais. Se você nunca viu essa lei, a obrigação tua é estudar essa lei, hein? Se você faz estágio aí no fórum, no MP, com certeza você conhece. Se você não conhece, você vai conhecer, você vai pegar e vai ler essa lei, vai estudar, porque ela é muito importante. Quando a gente tem um delito de menor potencial ofensivo, quando eu tenho um crime que imputa uma pena máxima em abstrato de até 2 anos, tá? Então, até 2 anos é crime de menor potencial ofensivo. E também todas as contravenções penais. Então, uma pessoa que é pega lá vendendo, fazendo apontamento de jogo do bicho, ela pode ser presa em flagrante? Não. O que ela vai fazer é se comprometer a comparecer na delegacia quando for solicitado, que isso é feito a partir de um termo de comparecimento. Isso só não se aplica quando a gente tem delitos relacionados à Lei Maria da Penha, que envolve, então, a prática de delito num contexto de violência doméstica, familiar contra a mulher. Então, por exemplo, até uma lesão corporal leve, ameaça, que são crimes que têm um potencial aí de imputação de pena menor, mesmo nesses casos, aí sim, cabe prisão em flagrante, certo? Quando a gente fala de Lei Maria da Penha. Certo, pessoal? Então, fiz um apanhado geral a respeito aí das prisões. Agora, deixa eu mostrar para vocês, e aqui está o coração do nosso problema. Qual é o procedimento que a gente tem que adotar no caso de prisão em flagrante? Então, vamos lá. Primeira coisa. O réu, né, o acusado aí, ele é preso, capturado. A partir do momento que ele é preso, ele é conduzido pela autoridade policial, autoridade judiciária, né, polícia civil, polícia militar, à prisão. Qual a prisão que ele vai? Uma prisão onde é destinada especificamente para presos que ainda não têm a sua condenação com trânsito julgado. Então ele vai ficar, por exemplo, no centro de detenção provisória, algum lugar assim, certo? Normalmente, no caso do flagrante, se espera, porque vocês vão perceber que ele tem uma peculiaridade. Então se espera um pouquinho, tá? Então, primeira coisa, colocou lá numa cela separada de presos já com condenação com trânsito julgado. Após isso, comunicação imediata aos familiares, né? Isso está previsto na Constituição, certo? Inclusive. Além disso, né, o preso, a partir do momento que ele foi ali conduzido para o cárcere, né, que ele foi conduzido pela autoridade policial ou judiciária, ele tem o direito de permanecer em silêncio, certo? E ele tem, a gente vai ver aqui, o direito de ser assistido por um advogado. Certo? Então, a família vai ser comunicada, direito constitucionalmente estabelecido. Ato contínuo, essa prisão vai ser comunicada ao juiz e ao Ministério Público, porque é algo severo, algo importante. Na sequência, o delegado vai proceder aí ao auto de prisão em flagrante, ele vai elaborar o auto de prisão em flagrante, que é como se fosse, entre aspas, um processinho, pessoal. É um inquérito, tá? Que vai apurar esses fatos. É a peça inicial, auto de prisão em flagrante, onde será realizada a oitiva da autoridade policial ou judiciária que fez essa prisão, tá? Que é o condutor, testemunhas que tenham presenciado o delito, certo? E a vítima vai ser ouvida também. Perfeito? Pois bem, feito isso, o preso ele vai ser ouvido também. Agora, ele vai ser ouvido se ele quiser, porque o preso tem o direito de ficar em silêncio. Isso não vai ser levado em consideração
de forma negativa na avaliação da sua culpabilidade. É o direito de não se incriminar, o princípio do nemo tenetur sede tegere, né? Que é o princípio da não autoincriminação. Ele não tem a obrigação de produzir provas contra si mesmo. E é importante, isso é importantíssimo. O advogado, ele tem que comparecer, professor, é obrigatório ter advogado para acompanhar auto de prisão em flagrante? Sim. Olha lá o artigo 7º do Estatuto da OAB, inciso 21, que é um dever, uma garantia do advogado. Assistir a seus clientes investigados durante a apuração das infrações. Olha só, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório, do depoimento, e subsequentemente de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direto ou indiretamente. Então, se não tiver a tutela pelo advogado, ele não for assistido por advogado, o auto de prisão em flagrante, tudo que aconteceu nele e dali em diante vai ser considerado nulo. Ah, professor, mas peraí. O Estatuto da OAB tem força da mesma forma que o Código de Processo Penal? Sim. A gente está falando de duas leis ordinárias, hein? Não se esqueçam disso. Estão ali no mesmo patamar hierárquico. Então, é obrigatória a presença de advogado. E é obrigatório que se garanta ao advogado o direito de conversar com o seu cliente. Antes, inclusive, do interrogatório, certo? Então, vocês estão percebendo que o nosso caso ali tem várias nulidades, né? Que vocês vão poder alegar. Vamos lá. Prendeu. O cara está preso. Quais são as opções do delegado aí que ele pode fazer quando foi feita essa prisão? Então, o delegado tem 3 alternativas. Ou ele mantém o cara preso, ou ele relaxa a prisão em flagrante, que entende que não tem elementos para manutenção da prisão em flagrante, ou concede liberdade provisória, com ou sem fiança. Então, se for um delito que é inafiançável, não pode conceder fiança. Se for afiançável, ele vai arbitrar a fiança, certo? Até 24 horas após a prisão, é obrigatório o delegado expedir um documento chamado nota de culpa, onde o acusado ele vai ter que assinar indicando lá que ele tem ciência a respeito dos fatos que estão sendo imputados, de tudo que está ocorrendo. E, pessoal, o mais importante, em até 24 horas da prisão, o acusado tem que ser submetido a uma audiência de custódia. 24 horas. Se esse prazo não for respeitado, o flagrante é considerado ilegal e deve ser relaxado, hein? Então, 24 horas. Isso está no artigo 310 do CPP. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas, pode ser inferior. Após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do MP. E nessa audiência o juiz deverá fundamentalmente relaxar a prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva, né, se tiver requisito para isso, ou conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança. Pessoal, aqui nessa audiência, primeiro, a gente está falando de uma audiência judicial onde tem o respeito ao contraditório e ampla defesa, tá? Então não é com o delegado, é com o juiz. O juiz vai analisar a prisão em flagrante. E aqui é o seguinte, o juiz não vai analisar o mérito ainda da questão, até porque não foi produzido prova. A gente vai ter um inquérito, ele vai tramitar, após a tramitação do inquérito ele vai ser encaminhado para o representante do Ministério Público, que vai analisar se é cabível ou não a apresentação de oferecimento de denúncia, e somente se for oferecida a denúncia, a gente vai ter o início do processo penal, né? da ação penal propriamente dita. Então aqui o que o juiz vai analisar? Somente se a prisão em flagrante foi legal ou não. Se ela foi legal, aqui ele vai ter que analisar se essa prisão vai ser convertida em prisão preventiva. Se a gente tem aqui os requisitos do artigo 312, se o réu coloca em risco a incolumidade pública, a investigação criminal, enfim. Ou se é caso de relaxamento da prisão, porque o flagrante é ilegal, ou se é caso de concessão de liberdade provisória com ou sem fiança, nos termos do artigo 321 do CPP, tá? Então é importante destacar isso. Aqui vocês vão encontrar a solução para o nosso caso. Vamos lá. O artigo 322, ele estabelece aqui algumas questões, tá? Para vocês analisarem quando é possível a concessão da liberdade provisória com fiança e sem fiança. Ó,
O artigo 322 até o 324, na verdade. No 322 ele delimita assim, ó, a autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos. Aí vem o parágrafo único. Nos demais casos, a fiança será requerida ao juiz, que decidirá em 48 horas. Então, primeiro, o delegado pode conceder fiança quando a pena máxima combinada não for superior a 4 anos, até 4 anos. Se for superior a isso, o interessado tem que pedir para o juiz. Mas, expressamente, o 323 fala assim, ó, não adianta pedir fiança, não será concedida fiança nos crimes de racismo, nos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo, e nos definidos como crimes hediondos, e nos crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Vem o 324, também estabelece assim, ó, não será igualmente concedida fiança. No mesmo processo, aos que no mesmo processo tiverem quebrado fiança anteriormente concedida ou infringido sem motivo justo, qualquer das obrigações a que se referem os artigos 327 e 328, que são algumas medidas que são concedidas para que a liberdade provisória seja assegurada ao réu, ele se abster, por exemplo, de frequentar bares, casas noturnas, de chegar próximo à vítima, enfim. No caso de prisão civil ou militar, então no caso de prisão, por exemplo, por dívida de alimentos, se a pessoa for presa, a liberdade provisória é revogada, e quando presentes motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva, que são definidos aqui no 312. A prisão preventiva ela poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Então, a prisão preventiva, em linhas gerais, ela vai ser concedida quando a liberdade do acusado ela coloca em risco a sociedade ou a própria efetividade da investigação, tá? De uma maneira bem sucinta, só para vocês entenderem. Isso aqui vocês vão estudar ou já estudaram de uma maneira mais aprofundada, né? Nem vou me atrever a entrar nos pormenores disso. Mas, na prática, normalmente se fundamenta no 312 aí, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, tá? Já para indicar para vocês. Certo? Então, esses são os fundamentos legais. Como que funciona a nossa peça? Ó, bem simples, hein? Como que vai ser a estrutura da peça? O endereçamento, então você vai endereçar lá ao excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara criminal da comarca de Araçatuba, né? Vai qualificar o requerente, tio Silvio Santos Júnior, e vai colocar, né? Vem fulano de tal, por intermédio do seu advogado que essa subscreve, vem muito respeitosamente perante Vossa Excelência, é aquela formulinha que a gente viu sobre petição inicial, é igualzinho, né? Requerer relaxamento de prisão em flagrante. Aí, fundamento no artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal, tá? Pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. A partir disso, você vai desenvolver. Né? Nos fatos, você vai destacar o enunciado, vai falar o que aconteceu, né? Tá no enunciado. No direito, você vai delimitar, conforme eu acabei de mostrar para vocês, que houve graves ofensas ao Código de Processo Penal e à Constituição Federal no caso concreto, e, portanto, o flagrante é lei legal. Cabe o pedido de relaxamento de prisão em flagrante. E os pedidos você vai colocar essa formulinha. Diante do exposto, requer seja deferido o presente pedido de relaxamento de prisão em flagrante imposto ao requerente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor como medida de inteira justiça. Termos em que pede deferimento, né, a fórmula normal, local e data, advogado OAB. Ó, aqui a gente vai pedir para expedir o alvará de soltura, que é o documento que permite que a autoridade judiciária ou policial conceda a liberdade, né, para o acusado. É um documento que comprova assim, ó, o juiz me liberou. Vamos colocar de uma maneira bem simples. Lembra de utilizar os termos em que pede deferimento, local e data, advogado e OAB, dessa forma, para vocês se acostumarem como vai ser feita a peça aí na OAB, tá? Na segunda fase. Beleza, galera? Então, espero que tenha facilitado um pouco para vocês. Isso aqui é tranquilo, tá? Não tem muita dor de cabeça.
Qualquer dúvida, a gente vai conversando, tem um tempinho ainda para apresentar essa peça e tamo junto, tá bom? Um abraço, galera, me dê um feedback a respeito do vídeo. Abraço, valeu!